Cinética y reactores químicos, capítulo 9, aula 9.4, ministrada por la profesora Caridad Noda Pérez. Tópicos da aula: efectos de temperatura y presión, é o tema que estamos tratando. Reacciones exotérmicas en un reactor CCTR, un problema especial. Esta aula eu preparei usando o capítulo 9 do MSPIO e esta é a última aula teórica. Eu vou colocar mais uma aula de exemplos antes da aula de exercícios. Então, vamos começar com as reações exotérmicas em um reator CCTR, é o único tema que vamos falar hoje, sendo então este um caso especial, visto como um caso especial. Então, nós vamos saber que mais de uma composição satisfazem as equações do balanço de massa e de energia para reactores CCTR. Por exemplo, en una curva de tiempo espacial, varios puntos en la curva pueden representar un lugar geométrico de operación de ese CCTR para ese determinado tiempo espacial. Entonces, para reacciones irreversibles está esta faixa de reacciones y para reacciones reversibles está esta otra taxa de reacción, esta otra faixa. As linhas não representam uma linha de operação ou caminho de reação, representam um ponto de operação do reator CCTR. Então, para uma temperatura T1 de alimentação, a interseção de ambos os balanços, o balanço de massa e o balanço de energia, nos permitem obter a condição dentro do reactor. E podem ser encontrados três tipos de solução para esse problema. Então, para as reações irreversíveis, eu tenho reações irreversíveis, por exemplo, a partir de T1, dependendo da inclinação da linha do balanço de energia, eu posso ter uma linha com uma inclinação elevada, então aqui eu vou ter a linha que vai até ponto A, nós vamos ver que ela corta o balanço de energia em um valor de conversão muito baixo. Então, isso quer dizer que o calor da reação ele é insuficiente para elevar a temperatura da reação. Ya esta otra línea, en la cual es una línea un poco de balanzo de energía que tiene una inclinación menor, podemos ver que el balanzo de energía corta o balanzo de masas en el punto B, una conversión muy próxima de A, de 1. Entonces, en ese caso, el calor liberado por la reacción es suficiente para mantener la reacción y poder obtener una conversión elevada. Ahora, para este tipo de reações, o caso mais visto é quando eu tenho a linha do balanço de energia corta em 3 pontos o balanço de massa. Por exemplo, a linha de balanço de energia, a inclinação dela, ela corta em o ponto M', M2' e M3', é decir, esses 3 pontos. O que eu tenho? Esse ponto M2' é um ponto instável. Por quê? Porque um leve aumento da temperatura faz com que o calor produzido pela reação seja maior do que o calor consumido e então esse excesso de calor faz com que aumente a temperatura até o ponto M2'. Já pode acontecer que se uma pequena diminuição da temperatura de operação que não está nesse ponto aqui, que ela não está nesse ponto, então vai acontecer que a temperatura vai acontecer que o calor produzido vai ser menor que o calor consumido e a temperatura continuará a cair até o ponto M como tal. Então, M2' é considerado como um ponto de partida de reação. Então, se for possível aumentar a temperatura da mistura para uma temperatura superior ao ponto M2', então a reação se torna autossustentável e a conversão será muito mais alta. Então, já no caso de reações exotérmicas reversíveis, ocorrem os mesmos 3 casos dependendo da inclinação do balanço de energia. É decir, eu posso ter uma inclinação muito grande com uma conversão muito baixa, uma inclinação baixa com uma conversão relativamente alta comparada com esta, e também posso ter os 3 pontos nos quais eu tenho ponto de conversão baixo, ponto de conversão intermediária, que é o ponto instável, e o ponto de alta conversão, que é o ponto ótimo de interseção dos balanços das curvas de energia, balanço de energia e de materiais. Então, acima ou abaixo deste ponto, a conversão cai
como tal. Então, o controle apropriado da remoção do calor é essencial para que os reatores CCTR operem de forma estável com reações exotérmicas. Então, esse comportamento também ele ocorre quando a linha do balanço de energia é baixa, grande liberação de calor, acontece uma grande liberação de calor e também quando os reagentes puros levam ao afastamento das condições térmicas. Então, posso ter esta alta inclinação ou que eu tenha reagentes puros com poucos inertes. Quando eu tenho pouco inerte, acontece que o CP diminui, então, como a linha balanço de energia depende dos CPs, com o CP menor, então a inclinação é menor. Com o aumento de inertes, então essa linha tende a aumentar e eu tendo então a encontrar conversões melhores. Então, a dinâmica então da estabilidade de um reator e a partida desse reator como tal são importantes em reações autoinduzidas como essa. Pequeñas variações na taxa de reação, é decir, na taxa de alimentação, que pode ser o fluxo volumétrico. O fluxo volumétrico está relacionado com o tempo espacial, porque o tempo espacial é igual ao volume do reator sobre o fluxo volumétrico. Pequena variação no fluxo volumétrico. Na composição da alimentação, é decir, na composição da mistura que está sendo alimentada. Na temperatura de alimentação ou na taxa de transferência de calor, o reator pode passar de um ponto de operação a outro inesperadamente. Então, se ele estava operando aqui, por exemplo, a algum ponto, qualquer variação pode levar ele para cá ou para outro ponto. Então, o controle de temperatura é muito importante para reações exotérmicas que acontecem em reatores CSTR. Reações múltiplas. Vamos falar sobre reações múltiplas quando eu tenho variação de temperatura. A capacidade e a distribuição dos produtos depende das condições do processo. Então, primeiro, como vamos a manipular a temperatura de forma a obter a distribuição de produto desejado é importante saber. E segundo, como obter um máximo de produto desejado em um reator a um determinado tempo espacial. Então, sobre isso vamos falar agora. Então, reações da mesma ordem, distribuição de produtos e temperatura, vamos falar sobre as reações da mesma ordem. Por exemplo, reações competitivas em duas etapas, é decir, reações que são paralelas, que temos que K1 e K2 são as constantes cinéticas da reação. Quando nós colocamos, aplicando a lei de Arrhenius, K1 é igual a K1,0 E a menos 1 sobre RT e K2 é igual a K2,0 E a menos 2 RT, es decir, é o fator preexponencial e o fator exponencial. Então, é igual a K1,0 sobre K2,0 vezes E a elevado a E2 menos E1 dividido RT. Quer decir que a variação de K1 sobre K2 ela vai ser proporcional a quê? A E elevado a energia de ativação da reação 2 menos a energia de ativação da reação 1 dividido RT. A variação então da temperatura então vai depender de quê? Dos valores da energia de ativação de ambas as reações, D1 e D2. Então, o aumento da temperatura, por exemplo, para K1 e K2, aumenta se E1 for maior do que E2 e diminui se E1 for menor do que E2. Então, a reação que tiver maior energia de ativação sempre vai ser mais sensível à temperatura. Então, vamos falar aqui. Uma temperatura alta vai favorecer a reação de maior energia de ativação. Uma temperatura baixa favorece a reação de menor energia de ativação. Aplicando essa regra, então, para diversas reações químicas, vemos que, por exemplo, para reações paralelas como esta, produto desejado, indesejado, 1 e 2, K2 sobre K1 deve ser o maior possível. Então, se E1 é maior que E2, então uso uma temperatura alta, mas se E1 for menor que E2, então uso uma temperatura baixa. Para reações em série como esta, A dando R produto desejado e S produto indesejado, K1 sobre K2 deve ser o maior possível. Se E1 sobre E2 for maior, se E1 for maior que E2, uso uma temperatura elevada, mas se E1 for menor que E2, uso uma temperatura baixa. Aplicando essa regra para diversas reações químicas, vemos que para reações em série paralelo
vamos a operar en una temperatura intermediaria. Por ejemplo, este tipo de reacción, una reacción en la cual yo tengo, son reacciones paralelas, en las cuales yo tengo R producto de sellado, S y T que se forman también, donde E1 es mayor que E2 y E1 es menor que E3. Entonces tenemos reacciones en etapas paralelas, entonces E1 mayor que E2 usa una temperatura alta, más E1 es menor que E3 usa una temperatura baja. Entonces, tengo que hallar una temperatura, una distribución de temperatura óptima que permita obtener los mayores rendimientos para el producto de sellado. Entonces, el inverso de la temperatura óptima, en este caso, es igual a R dividido E3 menos E2, logaritmo neperiano de E3 menos E1 dividido E1 menos E2 multiplicado por K30 sobre K20. Aplicando esa regla para diversas reacciones químicas, vemos que a segundas en etapas en serie, a etapa anterior necesita una temperatura elevada y a etapa posterior una temperatura baja. Entonces, en ese caso, use una programación descendiente de temperatura. Los valores relativos de energía de activación indican una programación de temperatura que será necesaria. Para reacciones de orden diferente, procure una estrategia para ajustar a temperatura óptima o a concentración óptima, manteniendo a otra variable no seu valor extremo. ¿Qué factor ajustar? ¿Temperatura o concentración? Depende si la distribución de productos es una función da temperatura o da concentración, va a depender entonces de eso. Conteúdo protegido por derecho autoral, siendo permitida apenas a su reproducción para fines educativos y de información no ámbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 98. A distribución ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Fim do capítulo 9.